boa noite a todos. Que possamos estar envolvidos após essa prece do coração da nossa irmã, que nos envolveu com muita ternura e muita simplicidade. Que Jesus nos abençoe a todos, que nós possamos compreender que somos espíritos que muitas vezes ainda nasceremos em novos corpos físicos e vamos passar de novo pela infância, pela juventude, adquirindo novas experiências, adquirindo novas forças, sempre com o objetivo de evoluir espiritualmente. Que possamos construir nesta encarnação uma próxima, onde desde jovens possamos estar presentes numa casa como esta, junto com a espiritualidade e aprendendo sobre os ensinamentos de Jesus. Nós hoje vamos conversar um pouco sobre a indulgência. No capítulo do Evangelho que trata da bem-aventurança, da misericórdia, nos itens finais deste capítulo, Kardec vai trazer 3 comunicações de 3 espíritos diferentes sobre a indulgência. E é interessante porque uma das características básicas da doutrina espírita é a universalidade do ensino. Nós temos nas obras básicas o fundamento, o início, a base a ser consultada sempre quando nós nos referimos à doutrina espírita. E muitas obras idôneas vieram depois, e para que a gente reconheça a concordância com os ensinamentos dos Espíritos, é necessário que se conheça a obra básica. E neste capítulo, e neste assunto, nesse item especial, a indulgência, Kardec traz essas 3 mensagens que são de espíritos diferentes, sobre o mesmo tema, e que vão nos trazer, cada um deles, algumas questões muito importantes para quem? Para cada um de nós. O Evangelho que Jesus nos ensinou, ele é para que nós apliquemos a nós mesmos. Lembrando um outro capítulo, amar o próximo como a si mesmo. O Espírito Lázaro vai dizer o seguinte numa mensagem, que o amor resume toda a doutrina de Jesus. É muito amplo isso. Aí ele vai colocar um ponto e vai continuar. Ele vai dizer o seguinte, que no início o homem é instintos. Andou um pouquinho, e um pouquinho são milhares de anos em evolução, passa às sensações. E depois aos sentimentos. E o ponto culminante da evolução espiritual no sentimento é o amor. E a manifestação do amor é a caridade. É o amor em prática. Por que nós estamos dizendo isso? Porque nós vamos falar hoje de uma virtude ensinada por Jesus. E em se tratando de virtudes, elas são então sentimentos. E é assim que inicia a primeira mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito José se manifesta
manifesta com o nome de José, ele vai dizer o seguinte: espíritas. Ou seja, ele está se dirigindo a nós já conhecendo a realidade espiritual através da doutrina espírita. Saber, nós precisamos levar em conta então que somos espíritos imortais. Isto é muito importante. Ele já coloca espíritas. Algumas mensagens vêm grafado essa denominação, deixando claro que nós estamos levando em conta este conhecimento que a doutrina espírita nos traz. E ele vai dizer o seguinte: queremos vos falar hoje da indulgência. Este sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Então ali ele coloca a indulgência como um sentimento. Nós vimos anteriormente que o amor é o objetivo final. Jesus deu o exemplo do amor mais puro, é o objetivo que nós podemos alcançar aqui na Terra. Moral. E nesta caminhada nós vamos então nos afastando dos instintos, passando pela sensação e trabalhando estes sentimentos no espírito que somos, levando de uma vida a outra um pouco mais de experiência que vai ficando conforme nós vamos adquirindo, vai ficando conosco. Então hoje, falando de indulgência, falamos em sentimento. Agora é curioso que ele já começa a mensagem dizendo que nós muito pouco fazemos uso da indulgência. E lembrando o final do Livro dos Espíritos, se os irmãos forem lá no item 7, nas conclusões, depois que Kardec encerrou as 1000 e tantas perguntas com os Espíritos, ele traz algumas conclusões. Uma delas: a que o Espiritismo vai nos conduzir? Uma das conclusões: a indulgência. Olhem só, todo o trabalho da codificação para que a gente fizesse uso deste sentimento, que ele coloca aqui como doce e fraternal, para que nós tenhamos com os nossos irmãos. Então, mais uma vez fica bem claro que o Evangelho de Jesus, quando nós tomamos conhecimento dele, quando a gente lê uma mensagem, a gente gosta de ler as mensagens do Emmanuel, do André Luiz, as que foram psicografadas pelo Chico, pelo Divaldo. E eu não sei, aqui em Osório, lá em Tramandaí é muito comum. A gente lê uma mensagem e lembra de outra pessoa. Aquela pessoa precisava ler essa mensagem. Aquela pessoa precisava entender isso aqui. Eu estou vendo que aquela pessoa está indo por um caminho, é muito comum. E aqui está claramente dizendo que é a nós que o Evangelho se dirige. Essa espiritualidade amiga que nos ampara, eles conhecem, eles já passaram por este caminho que nós estamos trilhando agora, e por saberem as pedras que existem, os enganos, as ilusões, eles nos amparam de várias maneiras. E são doces, fraternos em dizer que a gente não é indulgente. Seguindo essa mensagem, que é a primeira, ele vai dizer mais, que este sentimento, a indulgência, não vê os defeitos de outrem. Quem é indulgente não vê defeito no outro. É estranho isso, né? Como é que a gente não vê defeito no outro? Basta o nosso time perder para a gente ver um grupo
no outro dia, todo mundo falando mal. Ele ganhou, está tudo bem. Se perdeu, e é em todas as coisas. A gente vai ver logo adiante por que isso acontece. Né? E quais são os meios, ou alguns meios, né? Algumas direções que a espiritualidade nos indica, para que a gente, porque às vezes a doutrina espírita, dependendo de como a gente coloca ela, parece assim que ela é meio pesada, mas não. Ela é esclarecedora e consoladora. É importante que a gente veja isso. Porque não foi ninguém menos que Jesus que disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade para cada um de nós. Qual é a nossa verdade? Então, a indulgência que não vê os defeitos de outro, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar. Quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. As mães, normalmente, são muito indulgentes com seus filhos. É uma maneira, né, da gente mais ou menos entender o que seja esse sentimento com os seus filhos. Uma criança de 5 anos, a mãe vai ser normalmente sempre indulgente com o seu filho. Agora, se uma criança de 5 anos cometeu o erro que o seu filho costuma cometer, próximo a ela, aí a coisa já muda de figura. Então nós já exercitamos com algumas pessoas a indulgência. Mas a proposta de Jesus é que nós sejamos indulgentes com todas as pessoas, sobre todos os aspectos. E isto nós estamos falando em sentimento. É importante que a gente não esqueça que a indulgência, assim como o Evangelho fala do perdão, da humildade, da resignação, é um sentimento. Seguindo a mensagem, vai dizer o seguinte, que a indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outro, a menos que isso seja para servir. E tem ainda o cuidado de os atenuar, tanto quanto possível. Então, ela não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos. Quando criticais, pergunta o Espírito, que consequências se deve tirar das vossas palavras? Então, quando alguém está em erro, ou a gente julga que aquilo que a pessoa está fazendo é errado, e nós criticamos, a resposta da espiritualidade é que vós que criticais, não faça aquilo que a pessoa está fazendo e que nós estamos achando errado. Então, tem uma palavrinha muito interessante aqui na primeira frase. A indulgência não se ocupa com o erro dos outros. E é muito comum, muitas vezes, a gente esquecer da nossa própria conduta e se ocupar com a conduta alheia. E isso mesmo, inconscientemente, sobre diversos aspectos. E a gente diz que isso é amor, a gente diz que isso é cuidado, a outras pessoas podem dizer que um pouquinho de ciúme é saudável, e a gente deixa muitas vezes de viver para viver a vida de outra pessoa. Então, se ocupa com algo que não seja o principal, que é a nossa própria vida. Então ele vai dizer na próxima
os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos. Quando não abrirei os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos. E fica bem claro. Por que a espiritualidade está dizendo isso? Olhem bem, corações. Né? Não quer dizer que a gente tem que ir no cardiologista. Coração aqui é sentimento. O que a gente sente? O que a gente sente quando vê uma notícia, por exemplo, de um assassinato brutal, que quase não aparece na TV, né? O que a gente sente? É muito comum a gente ouvir, esse aí não tem jeito, esse só matando. Alguma vez a gente lembra que essa pessoa assumiu um terrível compromisso para si mesmo, porque ele vai continuar vivo. Alguém lembra alguma vez que ele é filho do mesmo pai e com certeza a espiritualidade que cuida da sua evolução, cuida para que ele evolua, assim como aquela que nos ajuda faz o mesmo? Alguém lembra que esta pessoa tem possivelmente algum ser querido, uma mãe, um pai, talvez um filho necessitando, que vai ficar órfão de um pai vivo? Então, a espiritualidade sabe disso e vem nos trazer estas questões, porque aqui ele coloca bem claro: quando julgarei os vossos corações, os vossos pensamentos e os nossos atos, antes de julgar o dos outros. Uma pessoa que é muito rigorista, que sempre reclama, que sempre julga, ela vai acabar criando o que na sua volta? Diz no encerramento da mensagem que a indulgência atrai, acalma e reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. Então essa mensagem é para nós, para a gente aplicar na nossa vida, em relação aos outros. Recebi muito oportunamente essa semana uma mensagem dessas que a gente recebe do WhatsApp. Alguns dos irmãos devem conhecer, talvez tenham recebido também por agora. Que é aquela velha historinha das torradas queimadas. Um homem senta, a esposa serve, vamos mudar um pouco, né? A esposa senta e o homem serve torradas, ele que está fazendo o café. E ele serve torradas e ele deixou queimar as torradas. Elas ficaram pretas. E ele serve. E o filho está próximo, quando vê aquilo, sim, ela vai dar briga. Né? Não cuidou do que estava fazendo. Aí a esposa, gentilmente, come as torradas, não fala nada. Quando ele diz, muito obrigado, estavam ótimas. E a criança fica sem entender nada. Quando ele vai dormir, a mãe vai dar uma boa noite, então só os dois. E ele olha para a mãe e diz, vem cá mãe, tu gosta de torrada preta, queimada? Eu disse, não, meu filho, não gosto. Mas muito melhor comer aquela torrada em silêncio do que reclamar. Tu observou que o teu pai teve um dia difícil? Tu observou que ele estava nervoso? Tu observou que ele anda com problemas no trabalho? Então eu não tinha o direito de piorar o seu dia. Então, em histórias muito simples, a gente pode ver que no nosso dia a dia, a gente pode exercitar estes ensinamentos que o Evangelho nos traz, que faz o nosso dia melhor e que vai criando, então, em nós vamos nos tornando uma pessoa melhor, um espírito melhor. Mas como que a gente vai exercitar isso? Parece difícil, né? Na questão 909 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade
espiritualidade responde essa questão, que não é tão difícil. E eles ali são um pouquinho duros com a gente. Eles dizem o seguinte, que o que falta para nós é vontade. Que em qualquer caso que seja, um mínimo de vontade bastaria. E aí a gente fica pensando, o que a gente está fazendo? No caso da gente fazer uma modificação, Emmanuel, em determinada mensagem, ele vai dizer o seguinte, que a espontaneidade, antes dela, o que a antecede é a disciplina. O que isso se encaixa nesse assunto? Nós estamos falando de exercitar, de cultivar, de adquirir no nosso espírito uma virtude. A virtude, quando ela é adquirida, ela é espontânea. Uma pessoa que é bondosa, ela não faz cálculos para ser bondosa. Ela é, em qualquer situação. Nosso exemplo é Jesus. Não faz cálculos. Mas se a gente não é, diz Emmanuel, a disciplina antecede a espontaneidade. Ou seja, tu quer esta virtude, trabalha, te esforça. Um exemplo, os alcoólicos anônimos. Quando uma pessoa chega num grupo como esse, não existe uma promessa, nunca mais eu vou beber. Não, é o dia de hoje. E assim nós podemos fazer com qualquer virtude, qualquer orientação espiritual. Encontrar meios para que hoje eu seja mais indulgente. Com quem eu tenho necessidade de ser indulgente? Quem exige de mim no meu dia a dia que eu precise ser mais brando, que eu precise tolerar, ser mais fraterno, compreender, que vai me trazer então possibilidade de amanhã reiniciar mais fortalecido. A própria ciência já nos traz informações do nosso funcionamento, do nosso cérebro, dos neurotransmissores, dos nossos neurônios. Eles fazem aquilo que a gente está acostumado a fazer. Se eu sou uma pessoa irritável, então toda a minha química ela já está acostumada. Então, para eu ser irritado, para eu explodir, o caminho é curto. Não, mas agora eu quero ser calmo. Agora eu quero ser indulgente. Eu nunca fui. Então é um passo a mais. Eu vou ter que empenhar a minha vontade. E assim a gente vai, através da vontade, criando então outra vivência. Começando pelos nossos pensamentos, pelos nossos mais íntimos pensamentos que Deus conhece e que nós podemos dissimular na sociedade, no nosso lar, mas que quando nós desencarnamos, permanece conosco. Joana de Ângeles, no livro Atitudes Renovadas, capítulo 8, ela vai falar o seguinte, o título é Complexos e Projeções, para a gente entender um pouco melhor por que a gente é tão rigorista, trata com tanto rigor o erro alheio e por que a espiritualidade vem dizer para nós, seja indulgente. Porque vocês também, cada um de nós tem, diz a espiritualidade, necessidade da indulgência. Quando nós nos equivocamos e cometemos erros, e Joana de Ângeles trata erros do passado, em outras existências, como erros que ficaram gravados e nos trazem então um sentimento de culpa, nós renascemos com isso íncito, é inconsciente. Isso gera então esse sentimento de culpa que ficou gravado em nós, porque quando nós vamos ao plano espiritual, nós temos clareza absoluta que nos equivocamos. E quando nós reencarnamos, nós também temos a clareza que devemos reparar o
da lei divina que está gravado em nós. Então é tudo conosco. E diz Joana de Ângeles que esses complexos, essas culpas que nós trazemos de outras existências são debilidades. E é muito comum nós projetarmos no outro aquilo que existe em nós. Ou seja, se você acha que o outro está errado, se você acha que o outro não devia fazer tal coisa, é porque se você identifica, quando nós identificamos uma falha com muita clareza, é porque nós conhecemos essa falha. Ela está em nós para que a gente resolva. Então, sede indulgentes, porque nós temos a necessidade dessa indulgência. Porque Deus é indulgente conosco, que nos dá outras oportunidades para que a gente vá se renovando, aprendendo através de novas existências como fazer melhor. Diz Joana de Ângeles que esta atitude indevida de julgar o próximo, de não usar de indulgência, provincia um desperdício de energias. Nós desperdiçamos energia, por quê? Porque nós temos uma energia para viver, e a gente está usando ela para viver, para se ocupar da vida de outra pessoa, porque nós ainda não conseguimos fazer o olhar para nós e consertar em nós. E consertando em nós, nós vamos nos tornar uma pessoa melhor, exemplo então, para que outros possam também trilhar um caminho melhor. E a gente está fazendo o contrário. Joana de Ângeles, nesse capítulo, nos orienta a sermos companheiros autenticamente gentis com todos aqueles que nós convivemos. Independente da escolha do outro, independente da maneira como ele pensa, do que ele deseja, ser gentil. Mesmo que a gente discorde, tratar as pessoas com respeito. Ser amigo. E a exemplo de Jesus, quando foi trazido, por exemplo, a mulher adúltera até Jesus. Quando Jesus dá aquele ensinamento, quem não tiver nenhum pecado atire a primeira pedra, lá no livro Boa Nova, capítulo 13, tem o título de Pecado e Punição. Saem os doutores da lei, aqueles que queriam o apedrejamento, sai a mulher e ficam os apóstolos. E é muito interessante que João chega a Jesus e pergunta: mestre, olhem bem, o discípulo que convivia com o mestre, estava inserido naquele magnetismo de amor, ele pergunta: mestre, o discípulo mesmo não tinha entendido o valor da indulgência. E Jesus diz para ele: por acaso tu já pensou nas dores que ela suportou, em tudo que ela passou até cair? E ele faz, ali Humberto de Campos narra toda a argumentação de Jesus para João, e João escutando. Depois que Jesus encerra e João tem a palavra, ele diz: mestre, a lei manda lapidar as adúlteras. Ou seja, a nossa evolução é lenta. Nós precisamos, antes de mais nada, ter indulgência para conosco. Saber que ter conhecimento do que nós devemos fazer não é garantia de que a partir de hoje nós vamos fazer. Nós ainda vamos nos equivocar, nós ainda, procurando acertar, vamos errar. Mas ter indulgência para conosco também. E voltando ao início da nossa conversa,
quando o Espírito fala em sentimentos, nós lembramos de uma outra história contada num livro psicografado por Chico, que ele conta a história de uma senhora que ela era uma crente muito devotada. Ela havia sido católica, depois ela passou a ser protestante e por fim espírita. E ela estava no leito da morte, e ela no leito da morte, por conhecer a doutrina espírita e saber que a vida continua, e ela imaginava que como ela sempre foi muito devotada e tinha muita fé, ela consolava os parentes que estavam ali chorando porque a morte, a passagem dela era iminente. E realmente ela veio desencarnar. E ela dizia, não chorem, com certeza, eu tive muita fé e a minha mãezinha vai estar me esperando. E justamente, a mãe dela realmente estava esperando. Ela desencarnou e a mãe dela estava esperando por ela. Mas quando ela acordou, no plano espiritual, ela acordou num lugar muito simples. A mãe dela estava vestida muito simples. E ela começou, mas mãe, ela ficou alegre de ver a mãe, mas não durou muito. Ela já começou a reclamar. Veio à tona a sua personalidade, diz o Espírito Humberto de Campos. E ele faz uma menção muito importante à doença que ela vivenciou no final da vida, que tornou-a enfraquecida, e aparentemente quando uma pessoa está doente, esse enfraquecimento passa para a gente como se ela fosse humilde, ou como se ela estivesse aceitando aquela situação. Aquilo sumiu, e ela era dona de si, veio à tona então o que ela realmente era, altiva, rigorosa, exigente. Como que a gente está num lar assim, tão simples no plano espiritual? Mãe, tu merecia coisa melhor, e eu quero falar com fulano de tal. Como ela era trabalhadora espírita, ela conhecia de nome alguma entidade e queria falar com eles. E a mãe explicou que aquelas entidades continuavam trabalhando no mesmo local, e lá no plano espiritual eles não tinham acesso. Não era o trabalho deles. Eu quero falar com alguém. Não pode isso. Veja o sentimento. E ela conseguiu falar com alguém. E ela começou a exigir, reclamar, porque aquilo não podia. Aí a pessoa trouxe um livro enorme. E ela olhou aquele livro e estava escrito o nome dela. Que livro é esse? Eu nunca escrevi nada. Isso aqui é matéria mental. A tua dessa encarnação. Então, todos os seus pensamentos, atitudes, está tudo aqui. E como ela estava reclamando que ela tinha muita fé e muita frequência, o Espírito foi direto ver a parte que dizia a movimentação dela nas religiões. Ela tinha ido a 5.000 e poucas missas na Igreja Católica, 2.000 e poucas reuniões na Igreja Protestante e 7.000 e poucas reuniões espíritas. Ela era assídua, não perdia uma. E aí o Espírito diz, conclusão, minha amiga, tu não aproveitaste para te modificar intimamente. Tu sempre comparecia lá para pedir. Perdestes muitas oportunidades. E deixou o livro com ela. A gente ouve, muitas vezes, dizer assim, quando a gente desencarnar, a gente vai lembrar de tudo que fez. Vai passar um filme. A gente já ouviu isso. Humberto de Campos narra que ela ficou com este livro, ou seja, que ela ficou rememorando tudo que ela fez, sozinha, por 5 meses. Olha que longa-metragem esse. Aí ela caiu em si. E ainda assim ela dizia, mas eu sempre tive muita fé. E o Espírito disse, não te aqueça. Muitos estão bem piores. Aproveita a oportunidade e seguem. E ela seguiu, então, aceitou melhor a condição dela mesma, porque ela se acreditava mais. E passou um tempo, e o próprio Espírito Humberto de Campos dizia, olha o mais impressionante.
O mais interessante dessa mensagem, ela teve a oportunidade de se comunicar no grupo mediúnico onde ela trabalhava. As pessoas que conheciam ela, conviveram com ela enquanto ela estava ali, no plano físico. Ela teve a oportunidade de esclarecer, de trazer uma advertência, como se não bastasse o Evangelho nos dizendo que é o nosso sentimento que vale, é isto que nós precisamos construir. Ela veio trazer essa advertência. Se identificou aos amigos que conheceram ela durante anos, falou do que aconteceu, se despediu, e no final da reunião, como de costume, todas as reuniões mediúnicas sérias, fazem avaliações daquilo que ocorreu então naquele trabalho. Foi unanimidade. Este espírito que se comunicou é mistificador. Ninguém acreditou que era ela mesma que estava falando, por se prenderem à forma, à exterioridade, ao que aparece aos olhos físicos. E Jesus não veio falar com homens, veio falar com espíritos imortais. É o que nós sentimos que vale para a eternidade. No final desse capítulo da Boa Nova, depois que Jesus argumenta muito com João, ele vai dizer o seguinte: é por isso que não condeno o pecador, para afastar o pecado. E em todas as situações, prefiro acreditar sempre no bem. Também foi a orientação de Joana de Ângeles. Também é a orientação dos espíritos benfeitores que trabalham na codificação. Ver o lado bom de todas as situações. Quando nós vemos o lado bom de uma situação, a gente está alimentando o bem. A indulgência faz isso. Faz a gente ser garimpeiro do bem que existe naquele que convive conosco. Às vezes, é uma necessidade que ele tem, e que a gente é o meio que Deus encontrou para auxiliar. E auxiliando, nós nos auxiliamos. Porque sendo indulgentes, nós crescemos. Sendo humildes, nós crescemos. Sempre servindo como o exemplo que nos deu Jesus. Criando sentimentos. Aquele sentimento íntimo do dever cumprido. Não a necessidade do aplauso ou do reconhecimento de quem quer que seja, mas o sentimento íntimo. Eu fiz o bem. Por exemplo, vou fazer uma pergunta. Quem hoje elogiou alguém? Pode levantar a mão. Eu não avisei, porque eu ia perguntar, né? Daí a gente não se prepara. Na última semana, quem elogiou alguém na última semana? Já aumenta, né? Então, elogiar faz bem. Pode ser que a gente não tenha o costume. Começa com uma coisa simples. Vai pegando esse costume, vai criando isso dentro de si. Porque, às vezes, uma pessoa pode estar pensando até em suicídio. E tu diz, que legal o teu cabelo. Para mim ninguém ia dizer isso, mas tudo bem. Mas que legal o teu cabelo. É? A pessoa muda a sintonia. E a gente muda para melhor. Então o Evangelho, hoje a gente falou da indulgência, mas o Evangelho nos fala de sentimentos que nós devemos cultivar em nós para irmos caminhando cada vez melhor. Nós agradecemos esta casa, que Jesus siga abençoando esse ponto de luz,